Olha, torcedor tricolor, segura a emoção aí porque a notícia que chegou hoje é daquelas que fazem o coração bater mais forte. Sabe aquele jogador que representa raça, história, identificação e talento? Pois é, Lucas Moura tá voltando, e dessa vez parece que é pra valer, viu? O cara que foi revelado nas nossas categorias de base, que brilhou no Morumbi antes de rodar o mundo, agora tá mais perto de vestir a camisa do São Paulo de novo do que a gente imaginava. E não é só uma volta qualquer, não. É uma volta antecipada, surpreendente, que enche a gente de esperança. A previsão era para mais tarde, ninguém esperava Lucas agora, ninguém mesmo. Mas aí vem o São Paulo, caladinho, trabalhando com seriedade, e solta essa bomba. Lucas Moura tá recuperado, sem dores, pronto para jogar. Como assim, gente? A gente mal tinha se acostumado com a ideia de que ele ia perder alguns jogos importantes, que ia precisar de tempo, e agora ele pode ser relacionado já pro próximo duelo contra o Vitória. É para se emocionar mesmo. É para acreditar que esse ano pode ser diferente. Desde que voltou ao tricolor, o Lucas mostrou que não veio só para passear, não. Mostrou que ainda tem muita lenha para queimar, que ainda acredita nesse clube, nessa camisa. E olha que o começo não foi fácil, hein? Pegou o time bagunçado, elenco irregular, pressão da torcida. Mas ele encarou tudo de frente, como sempre fez. Agora, com a recuperação surpreendente, ele pode ser o reforço que o São Paulo precisa para embalar de vez nessa temporada. A gente sabe que ele não é mais aquele garoto velocista que desequilibrava lá em 2011, 2012. Mas, em campo, ainda é diferenciado. A visão de jogo, a experiência, o passe, o drible curto, o posicionamento, tudo isso ainda está ali. E mais importante, a vontade. O amor pelo clube. Isso faz diferença, sim. Isso pesa. E em um time que precisa tanto de liderança, de referências positivas, o Lucas é ouro puro. A lesão no joelho preocupou geral. Ninguém quer ver um ídolo se machucando, ainda mais quando a gente estava começando a ver um São Paulo mais consistente. Mas o que ninguém esperava era essa recuperação relâmpago. Segundo os bastidores, o Lucas se dedicou demais. Foi um monstro na fisioterapia, no tratamento, na preparação. Aquela gana que a gente sempre viu em campo, ele levou pro dia a dia de recuperação. E o resultado tá aí, pronto para voltar. E não é qualquer jogo, viu? O confronto com Vitória é mais do que obrigação de vencer. É chance de embalar de vez no Brasileiro. De abrir vantagem lá em cima. E se o Lucas realmente for relacionado, mesmo que comece no banco, já muda tudo. Já deixa o adversário mais ligado. Já dá moral pro elenco. Já levanta a torcida. Porque com o Lucas em campo, o torcedor sente diferente. Sabe que pode acontecer algo. Que a qualidade tá ali. Além disso, o retorno dele agora pode ser estratégico. Porque a Libertadores está batendo na porta. O duelo decisivo tá chegando. E o São Paulo vai precisar de todo mundo. De todos os titulares. De todos os caras experientes. De todos os jogadores que sabem decidir. E o Lucas, meu amigo, o Lucas sabe. Ele já decidiu o jogo grande. Já brilhou em clássicos. Já botou o europeu no bolso. Ele sabe o caminho das vitórias grandes. O momento do São Paulo também ajuda. A equipe vem numa sequência boa, jogando com intensidade, com organização. E com o Lucas voltando, o Crespo ganha uma peça fundamental. Pode mexer no esquema, pode ousar mais, pode surpreender os rivais. Um time com Lucas, Caleri, Luciano e Galopo é respeitado. É temido. Dá gosto de ver. E, mais do que nunca, a gente precisa de um time que imponha respeito. A torcida tá animada, tá empolgada, e tem todo motivo para isso. Ver um ídolo voltando antes do esperado mexe com o emocional. E mexe pro bem. Porque é uma injeção de ânimo. Um tapa na cara do pessimismo. Uma resposta para quem duvida. O São Paulo tá vivo. Tá forte. Tá com elenco. Tá com vontade. E com o Lucas de volta, a confiança só aumenta. Não dá para esconder que existe um simbolismo gigante nesse retorno. O Lucas representa uma geração que viu o São Paulo ser gigante. Que viu o clube conquistar. Que sabe o peso do escudo. E trazer esse cara de volta ao campo, agora, no meio da temporada, é quase como dizer pro mundo: a gente não desistiu. A gente ainda sonha. A gente ainda briga. O que deixa tudo mais bonito é que essa volta não é por dinheiro. Não é por status. É por amor. É por identidade. Lucas Moura voltou porque quis. Porque ama o clube. E isso,
meu amigo, é raro. No futebol de hoje, onde tudo gira em torno de grana, ver um cara desse nível se entregar de novo ao tricolor emociona. Dá orgulho. Dá vontade de apoiar mais ainda. E a torcida reconhece isso. Basta ver a reação nas redes sociais, nos grupos, nas ruas. Todo mundo falando do Lucas. Todo mundo sorrindo. Todo mundo sonhando. Porque a volta dele reacende esperanças. Reacende a chama que nunca apagou. Reacende o sentimento de que ainda dá. Que esse ano pode, sim, terminar com taça, com festa, com título. O São Paulo precisa de peças assim. De jogadores que puxem o time. Que sejam exemplo. Que contagiem os outros. O Lucas tem esse perfil. Quando ele joga, os outros jogam mais. Quando ele corre, os outros acompanham. Ele eleva o nível. Ele muda o astral. Ele transforma o ambiente. E isso vale ouro em reta decisiva de temporada. O Crespo sabe disso. E vai usar com sabedoria. Não precisa apressar nada. Se ele puder jogar só 15, 20 minutos agora, que seja. Mas jogue. Sinta o ritmo. Entre no clima. E, aos poucos, vá ganhando espaço de novo. Porque o auge dele tá perto. A gente sabe. E com a comissão técnica que o São Paulo tem hoje, ele vai voltar ainda melhor. Não tem como não se empolgar. Não tem como não acreditar. O Lucas voltando nesse momento é quase como um reforço de meio de temporada. Só que um reforço de luxo. Um craque. Um cara que conhece a casa. Que sabe onde pisa. Que sente a camisa. Isso não se compra. Isso se constrói. E o Lucas construiu. A gente lembra de cada lance dele lá atrás. Dos gols, das arrancadas, das assistências. E agora, mais maduro, mais experiente, ele volta para dar ainda mais. Para ser decisivo. Para ser ídolo de uma nova geração. Para mostrar que o tricolor ainda é gigante. Ainda é respeitado. Ainda briga. O adversário que se prepare. Porque, com Lucas no campo, tudo muda. A marcação aperta. A atenção dobra. O jogo fica mais tenso. Porque ele atrai marcador, abre espaço, faz os outros crescerem. E isso é arma poderosa. Em jogos equilibrados, isso desequilibra. Não dá para medir só em estatística. O impacto do Lucas vai além. É psicológico. É emocional. É simbólico. Ele joga, e o Morumbi vibra diferente. A torcida canta mais alto. O adversário sente mais o peso. E o próprio elenco se enche de confiança. E a gente, torcedor, sente isso tudo. A gente vibra junto. A gente vive isso. Porque torcer pro São Paulo é isso. É emoção, é entrega, é paixão. E ver um cara como o Lucas se entregando de novo por essa camisa reacende tudo isso dentro da gente. Então, meu amigo, minha amiga tricolor, prepara o coração. Porque o Lucas está voltando. E com ele, pode estar voltando também a nossa melhor versão. Aquela que acredita. Que apoia. Que canta. Que lota estádio. Que carrega o time no grito. Não é exagero, não. É sentimento. É olhar pro campo e ver um de nós ali. Um cara que nasceu pro São Paulo. Que respira esse clube. Que voltou para fazer história de novo. E que tá pronto para ser protagonista mais uma vez. O futebol precisa dessas histórias. Precisa desses retornos. Precisa desses ídolos que não viram as costas. Que voltam. Que somam. Que lideram. E o Lucas Moura é exatamente isso. Um exemplo. Uma referência. Um tricolor de corpo e alma. Se vai ser titular já contra o Vitória, não sabemos. Mas que vai estar ali, com o grupo, pronto para entrar, para ajudar, isso já muda tudo. Isso já anima. Isso já empurra. Isso já mostra que o São Paulo tá no caminho certo. A temporada ainda promete. Ainda tem muita coisa grande pela frente. E com o Lucas voltando agora, o elenco ganha força, gana, qualidade. O torcedor ganha esperança. E o clube ganha uma dose extra de identidade. A gente quer título. Quer vitória. Quer voltar ao topo. E para isso, precisa de jogadores que sintam o clube. Que deem a vida. E o Lucas é exatamente esse cara. Por isso, hoje é dia de comemorar. De sorrir. De acreditar. O São Paulo é grande. Sempre foi. E com gente como Lucas Moura, vai continuar sendo. Vai lutar. Vai incomodar. Vai buscar.
E a gente vai junto. Até o fim. Porque quando o ídolo volta, a esperança renasce. E o torcedor volta a sonhar alto. Então respira fundo, torcedor. Porque tá só começando. A história ainda tá sendo escrita. E com Lucas de volta, ela promete ser daquelas inesquecíveis. Bora, tricolor! Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. É impossível segurar a emoção quando um dos nossos garotos brilha forte demais a ponto de ser notado pelos gigantes da Europa. O São Paulo, mais uma vez, prova que sua base continua sendo uma das maiores riquezas do futebol mundial. Mas o que está por trás da venda milionária de Lucas Ferreira? O jovem promissor que, há poucos meses, ainda era apenas mais uma promessa em Cotia, agora é manchete internacional. O torcedor tricolor se vê em uma mistura de orgulho e frustração. Afinal, por que vendemos agora? Por que não seguramos mais um pouco? A resposta pode não ser simples, mas os bastidores revelam uma negociação que pode mudar os rumos do clube e da carreira do atleta. Lucas Ferreira sempre teve aquele brilho diferente. Desde os primeiros treinos na base, os técnicos já percebiam, ele não era só mais um canhoto, rápido, com leitura de jogo acima da média e personalidade de veterano. Em pouco tempo, ele se destacou em todas as categorias por onde passou. No Sub-17, empilhou assistências. No Sub-20, virou referência. E quando chegou a hora de ser testado no profissional, não decepcionou. Crespo, que não costuma se render fácil, se encantou com a maturidade do garoto. Nos últimos meses, o São Paulo viveu um dilema. A necessidade de manter as contas equilibradas pesa, e a pressão por reforços e folha salarial exige decisões duras. O nome de Lucas começou a pipocar nas mesas de olheiros de grandes clubes. Soldos da Inglaterra, Espanha e Alemanha já haviam assistido jogos só por causa dele. O assédio foi inevitável. E foi aí que a proposta chegou. A venda de Lucas Ferreira girou em torno de cifras milionárias. Os valores, embora não divulgados oficialmente, superam os 15 milhões de euros. Um negócio que coloca Lucas entre as vendas mais expressivas da base são paulina nos últimos anos. Para muitos, é um feito. Para outros, uma dor. E é nesse sentimento ambíguo que está a verdadeira essência da nossa relação com os meninos de Cotia. A diretoria tricolor se reuniu com o staff do atleta e avaliou os prós e contras. O contrato estava bem amarrado, com renovação recente, mas a multa rescisória já despertava interesse externo. Crespo foi consultado. Disse que gostaria de contar com Lucas, mas entendeu o contexto financeiro do clube. O treinador argentino foi direto: se for bom para o São Paulo e para o garoto, que vá e brilhe. E assim, o destino foi selado. O clube comprador não teve seu nome oficialmente divulgado na primeira nota, mas tudo indica que trata-se de um tradicional time espanhol, com histórico de desenvolver jovens talentos brasileiros. Lucas deve embarcar já nas próximas semanas, onde passará por exames médicos e será apresentado em breve como novo reforço. A camisa que ele irá vestir ainda é um mistério, mas o desafio será grande. Para o torcedor são paulino, a sensação é agridoce. Perdemos mais uma joia, sim. Mas também mostramos ao mundo que Cotia segue revelando talentos como poucos. É difícil não se lembrar de nomes como Militão, Antony, Casemiro, Luiz Araújo, David Neres. E agora Lucas Ferreira entra para essa galeria. A diferença: a rapidez com que tudo aconteceu. Crespo, em entrevista coletiva, falou com carinho sobre o garoto. Destacou sua inteligência tática, sua dedicação nos treinos e a capacidade de entender o jogo como poucos da sua idade. Disse que, mesmo com pouco tempo no profissional, Lucas Ferreira deixou sua marca. E que o São Paulo ganhou dentro de campo antes de ganhar financeiramente. No vestiário, os jogadores mais experientes abraçaram o garoto após o anúncio oficial. O clima foi de despedida, mas também de reconhecimento. Diego Costa, capitão interino, revelou que Lucas era daqueles que chegava mais cedo e saía mais tarde. Ele tem a cabeça no lugar. Vai longe, disse. Nas redes sociais, a torcida ficou dividida. Muitos entenderam o momento financeiro do clube e elogiaram a gestão. Outros lamentaram a falta de tempo para ver o garoto brilhar no Morumbi. Comentários como vendemos antes de ver jogar e mais um que vai estourar na Europa e a gente só vai ver de longe se misturaram com mensagens de apoio ao jogador. A venda de Lucas Ferreira também reacende uma discussão antiga. Até quando São Paulo conseguirá segurar seus talentos? Com uma base tão forte, é inevitável que as propostas cheguem cedo.
Mas o torcedor, apaixonado, quer ver seus meninos encantando no Morumbi, e não apenas nos highlights dos campeonatos europeus. O clube, por sua vez, promete reinvestir parte do valor em estrutura e em reforços pontuais. A ideia é que essa venda ajude a manter a saúde financeira e possibilite um elenco mais competitivo para o restante da temporada. O nome de Lucas pode ter saído da nossa folha, mas sua venda pode abrir portas para novas conquistas. O empresário do jogador agradeceu ao São Paulo pela formação e pelo apoio em todos os momentos. Disse que o clube foi fundamental na trajetória do atleta e que o vínculo emocional com o tricolor jamais será apagado. Lucas, inclusive, teria dito aos colegas: "Se um dia eu voltar ao Brasil, vai ser para jogar aqui." A despedida ainda não teve cerimônia oficial, mas os bastidores indicam que haverá uma homenagem ao garoto no Morumbi, com direito a faixa de agradecimento e vídeo nos telões. Um gesto simbólico, mas que mostra que o São Paulo valoriza quem honra sua camisa. Lucas Ferreira não é só uma promessa. É uma realidade. E o futebol europeu agora terá a chance de conhecer um jogador que já encantou Cotia, ganhou espaço com Crespo e emocionou uma nação tricolor. Que ele brilhe, que faça história, e que leve com ele a marca registrada do São Paulo FC, a excelência na formação. O mais curioso de toda essa negociação é o tempo em que tudo aconteceu. Em questão de semanas, o jogador saiu de uma convocação para o sub-20 da seleção brasileira para assinar com um clube europeu. A velocidade com que os bastidores se movimentaram só mostra o quanto Lucas era desejado. E não se trata apenas de futebol. Lucas também se destacava pelo comportamento exemplar fora de campo. Era querido por funcionários, elogiado pelos professores e respeitado por todos no CT. Seu perfil discreto e focado chamou a atenção de todos os que conviviam com ele. Na base, Lucas Ferreira deixou números impressionantes. Mais de 25 assistências em 2 temporadas e uma média de participação direta em gols acima de 0,80 por jogo. Um armador moderno, com visão, força física e técnica apurada. Jogadores assim são cada vez mais raros. Nos treinamentos com o elenco principal, Lucas mostrou que podia encarar os desafios sem medo. Em um coletivo recente, ganhou elogios até de Caleri, que destacou a clareza nos passes do garoto. É esse tipo de detalhe que separa os bons dos extraordinários. A torcida, apesar da frustração natural, começa a enxergar que essa venda pode ser o início de uma nova era no clube. A gestão Crespo, junto com a diretoria, tem apostado em um São Paulo mais consciente, com equilíbrio entre revelar, vender e manter a competitividade. Com o dinheiro da venda, a expectativa é que o São Paulo consiga quitar algumas pendências salariais e ainda reinvestir no elenco. Nomes como Juliano Galopo, Michel Araújo e Ferreirinha são citados como pilares dessa nova fase. Mas todos sabem que substituir Lucas não será tarefa fácil. O elenco profissional já sentiu a ausência do jovem nos últimos treinos. Crespo iniciou testes com outros nomes da base, como Thales Vander e Negruxi, buscando alternativas. Mas a verdade é que Lucas deixou um vazio técnico e emocional no grupo. O futebol é feito de ciclos. E, no caso de Lucas Ferreira, esse ciclo se encerra mais cedo do que gostaríamos. Mas também se encerra de forma digna, com um contrato importante, projeção internacional e a certeza de que o São Paulo cumpriu seu papel. O Morumbi, que tantas vezes viu Lucas no banco esperando sua chance, agora será palco de saudade. O torcedor sentirá falta de ver o menino da base desfilando sua classe em campo. Mas também saberá que ele foi preparado aqui, entre os nossos. Cotia continua sendo o maior patrimônio do São Paulo. A venda de Lucas Ferreira só reforça isso. Temos um celeiro de talentos que não para de produzir. E, enquanto uns partem, outros já estão batendo na porta. O ciclo nunca para. Lucas Ferreira agora será embaixador do São Paulo na Europa. Que ele fale do clube com orgulho, que conquiste títulos, que brilhe. E que, um dia, quem sabe, retorne para vestir novamente o manto tricolor. As portas estarão sempre abertas. Do lado de cá, seguimos com o coração apertado, mas com a alma cheia de orgulho. Ver um dos nossos ganhando o mundo é, acima de tudo, uma vitória da nossa história. Boa sorte, Lucas. Obrigado por tudo. Vai com Deus, e representa a nossa camisa onde quer que vá. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.